Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor. Nele posso confiar, sua vida está em mim. Nele posso descansar, meu Pai, meu Pai. O seu amor venceu, por mim venceu. Fui salvo pelo próprio Deus.
quero ler Marcos capítulo 9, 23. Jesus Cristo, ele declara essas palavras assim: ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, porque um pai havia trazido seu filho com problema, e Jesus disse para ele, né? Olha, se você crer, é possível. Aí ele fala para Jesus, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus responde assim, ó, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Vamos repetir essa última frase ali? Tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, tudo é possível ao que crê. E eu sou curioso, né? Eu gosto muito das línguas originais. Eu gosto muito de estudar hebraico, estudar grego. E são línguas complexas, são línguas difíceis. Tem estruturas gramaticais que na nossa língua não tem. E aí fica mais difícil a gente entender o que o texto diz. Mas eu fui ver o que significa tudo no grego. Tudo é possível àquela pessoa que crê. E sabe o que eu descobri que significa tudo? Tudo significa tudo. Tudo é possível àquele que crê. Tudo significa tudo. Então, como eu disse, na última mensagem nós compartilhamos uma palavra sobre fé, crer e acreditar. Nós queremos continuar um pouquinho, ampliando aqui a nossa compreensão. E o nosso primeiro ponto, diferença entre crer e acreditar. Esse é o nosso primeiro ponto, a diferença. Existe uma diferença entre crer e acreditar. Na língua portuguesa, existe o verbo acreditar e o verbo crer. Nem sempre sabemos quando usar esse verbo acreditar e o verbo crer. Nem sempre. Eu mesmo faço muita confusão. Eu quero dizer crer e às vezes eu digo acredito. Às vezes eu quero dizer acredito e estou dizendo crer. Mas fé, crer e acreditar são três coisas distintas, diferentes dentro dos estudos das Escrituras. São diferentes. Quando você vai... Eu sempre digo o seguinte, todo crente que quer ficar forte, né, que quer assim, ficar robusto, ele precisa ter 3 dicionários em casa. O dicionário da língua portuguesa, dicionário de teologia e dicionário de filosofia. Porque a mesma palavra, nesses dicionários, tem significados diferentes. Mas, por exemplo, acreditar em teologia e filosofia é a mesma coisa. É o mesmo sentido. Só que acreditar na língua portuguesa é diferente de acreditar no dicionário de teologia. Por isso que eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, mexer um pouquinho nesse assunto. Vamos aprender, então, primeiro a diferença entre crer e acreditar. Acreditar é um verbo que significa ficar convencido com base na experiência. Então você tem a experiência e esse resultado da experiência faz com que você acredita. Você começa a acreditar com base na sua experiência. Ficar convencido com base na ocorrência dos fatos. Repetimos a mesma tarefa e passamos a acreditar no resultado daquilo. Nós acreditamos. Vou pegar um exemplo bem simples, bem simples. Você pega o arroz, coloca na panela. Antes você dá aquela refogadinha, para quem gosta, né, com alho, para quem gosta ainda mais com gordura, banha de porco, né? E dá aquela fritadinha naquele arroz e depois coloca ali água. Tem uma quantidade de água, né? As irmãs sempre é no olho, assim, né? Não, mais um pouquinho. Aí você diz, por que mais um pouquinho? Ela, não tem explicação, por que mais um pouquinho? Por quê? Porque ela tem experiência. Então ela acredita que mais um pouquinho de água é suficiente para o arroz ficar delicioso, saboroso. Estou vendo vocês salivarem já, né? Então, não, espera um pouquinho que daqui a pouco vem o almoço. Então, nós acreditamos com base na nossa experiência. A vovó ia fazer alguma receita. Ela pegava uma mãozinha de farinha e colocava mais farinha, né? Vó, por que mais farinha se são só 2 xícaras? É porque precisa. Por que precisa? Porque eu sei que precisa. Mas por que precisa, vó? Porque eu tenho experiência. Então, ela acreditava baseado na experiência. Crer é diferente de acreditar. Crer é diferente. Crer é agir dentro do que a Bíblia Sagrada diz. Quando eu falo em crer, tudo é possível aquele que crê no que a Bíblia Sagrada diz. Não tem nada a ver com a minha experiência do dia a dia.
Por isso que o tema da minha mensagem hoje é o perigo de acreditar. O perigo de acreditar. Crer é agir dentro do que a Bíblia diz. Você está vendo a diferença entre acreditar e crer? Eu quero colocar acreditar e crer como antônimo. São palavras que possuem significados opostos. Acreditar produz crenças. Crença é a confiança na experiência. Pastor, e onde está o perigo aí? Às vezes eu confio mais na minha experiência do que no que a Bíblia diz. Então o acreditar começa a ficar dentro de mim maior e mais forte do que o crer. Mas a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê, não aquele que acredita. As crenças podem se tornar importantes para os indivíduos ao ponto de controlar os indivíduos. As crenças começam a controlar as pessoas. Nós podemos passar a acreditar em algo ao ponto de atribuirmos como sendo verdade absoluta. Exemplo. Vem uma informação que para o ser humano adulto tomar leite faz mal. Não pode mais tomar leite. Nem um animal adulto toma leite, por que o ser humano vai tomar leite? Não pode, não pode, isso faz mal. E muita gente acredita nessa informação e para de tomar leite. Eu me lembro de uma história, a história da minha mãe. Ela vai ao médico, 84 anos de idade, e fazendo a consulta de rotina, e conversando e tal, batendo papo. O médico faz a pergunta para ela assim: Dona Maria, a senhora toma leite? E ela assim, com toda a convicção, disse assim: doutor, eu tomo leite. Toda noite eu pego um leite morno, adoço com um pouquinho de mel e tomo leite e vou dormir. Olha, doutor, é uma maravilha. O médico diz: a senhora não pode fazer isso. Isso faz mal. Ela falou assim: o quê? Eu tenho 84 anos fazendo isso, o senhor vem dizer que isso faz mal? O senhor está errado, doutor. Aí o médico parou assim e falou assim: continue a tomar leite. Continue. Então, o acreditar é formado com base em sucessivas experiências, como, por exemplo, dirigir um carro. A experiência me diz que eu sei dirigir o carro. Eu não necessito crer para dirigir o carro, pois eu conheço pela experiência que eu sei dirigir um carro. Está errado acreditar, pastor? Não. Está errado acreditar? Sim. Sim. O perigo de acreditarmos em algumas coisas é que muitas vezes nós podemos nos apegar em crenças como se fossem verdades e não são. Corremos o risco de acreditar ao ponto de acharmos que o que acreditamos é semelhante à palavra de Deus. Eu começo a acreditar em algumas coisas e coloco isso que eu acredito no mesmo nível da palavra de Deus. Aí está o perigo. Aí está o perigo. Existe um grande perigo de colocarmos o acreditar e o crer como se fosse a mesma coisa. Amados, a nossa ou as nossas experiências não podem ser comparadas com a palavra de Deus. Aqui está então o perigo de acreditarmos. As crenças acreditam com base nas experiências. A fé é a certeza de que a palavra de Deus é verdade. Pastor, o que é fé? Fé é crer que o texto bíblico é verdade. Você lê a Bíblia, diz, isso é verdade. Você atribui verdade ao texto bíblico, isso é fé. O que eu faço com a fé agora? Agora você precisa acreditar. Não, agora você precisa crer. Crer é agir em cima do que a sua fé fala. Você tem fé no texto, agora você age. Por exemplo, louvai ao Senhor todos os povos. Eu creio nesse texto. Eu tenho fé nesse texto. Eu creio nesse texto. Eu tenho fé nesse texto. Então eu louvo. Quando eu começo a louvar, eu estou crendo. Por quê? Porque eu tenho fé que é verdade esse texto. Estão pegando aí? Então a fé não pede experiência para existir.
A fé pede a palavra de Deus para existir. O crer não pede experiência para existir. O crer pede a palavra de Deus para existir. Agora, o acreditar, ele não pede a palavra de Deus para existir. O acreditar pede as experiências para existir. Acreditar não é fé. Acreditar não é crer. Acreditar é colocar a confiança na experiência. Vamos entender melhor isso. É impossível você acreditar sem experiência. É impossível você ter fé sem a palavra de Deus. Ah, pastor, eu tenho muita fé. Mas fé aonde? Cadê o texto bíblico? Se não tem texto bíblico, você não tem fé. Por isso que a gente fala, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia. Para que você possa conhecer a Bíblia e ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É impossível agir sem crer. Para eu me movimentar, eu preciso crer. E eu preciso então da palavra de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. É impossível crer em Deus sem fé. Como eu disse, existem coisas que acreditamos e são boas para nós. Mas existem coisas que acreditamos e que não são boas para nós. Por isso, a palavra de Deus deve sempre, sempre estar acima daquilo que nós acreditamos. Um outro exemplo. Se eu fizer tudo bem certinho, eu posso me salvar. Não, claro que não. Claro que não. Em João 1,12, diz assim, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, esse o receber é receber o Jesus. Todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como é que eu me torno um filho de Deus? Recebendo e crendo em Jesus. Não é fazendo as coisas certinhas. Ah, pastor, eu não preciso de igreja não. Eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu pago todos os meus impostos. Eu sou um bom marido, é da casa no trabalho, do trabalho em casa. Eu não preciso de igreja, eu não preciso desse negócio não. Mas isso não te salva. Isso não te salva. A única maneira do ser humano ser salvo é crendo e recebendo em Cristo Jesus. Só isso. E as pessoas acham que se fizer as coisas tudo certinho, Deus vai abençoar ela. Não. Você está acreditando em algo que não é verdade. A única maneira de Deus abençoar você é através de Cristo Jesus. Isso é verdade. A nossa salvação somente acontece quando cremos e recebemos Jesus Cristo. As minhas obras não me salvam. A salvação somente é pela fé em Cristo Jesus. Como eu posso me libertar de muitas coisas que eu acredito e que tem me prejudicado então? Romanos 12:2 diz. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam de acordo com aquilo que você acredita. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Mente é a alma. Pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação de mente, a transformação pela renovação se dá pela palavra. É a palavra de Deus que me transforma, que renova a minha mente, a minha maneira de pensar. Esse texto bíblico é a chave para nos tirar do acreditar e nos colocar no crer. Porque o texto diz que tudo é possível o que crê, não é tudo é possível aquele que acredita. Devemos permitir que Deus transforme a nossa mente, renovando pela palavra dEle. Somente a palavra de Deus pode desbancar aquilo que nós acreditamos e estabelecer um novo modelo mental em nós. Como já vimos, o acreditar é formado pelas nossas experiências. Um conjunto de experiências me leva a acreditar. Um conjunto de coisas que nós acreditamos forma hábitos. Forma hábitos. E a prática dos hábitos produz comportamento. Então eu me comporto assim porque eu tenho um hábito. Eu tenho esse hábito porque eu acredito em algumas coisas. Por isso que eu tenho esse hábito. E corremos o risco de acreditarmos no lugar de crer. Existe sim perigo em acreditar em coisas ou ideias que são contrárias à palavra de Deus. Amados, o crer é o agir sobre o que a palavra de Deus diz. E as minhas experiências podem me fazer acreditar em coisas diferentes do que a palavra de Deus diz. Deus ajuda quem cedo madruga. Vou começar a levantar todo dia às 5 da manhã.
Isso é verdade? Não. Não é verdade. Porque eu coloco a minha confiança em levantar de madrugada, ao invés de colocar a minha confiança em Cristo Jesus que me abençoa. Consegue entender um pouco isso? Deixa eu colocar ali uma história para você. Essa história é muito linda, de um rei de Judá, chamado Asa. Um homem muito importante na história de Israel. Muito, muito, muito importante. Muito importante. Ele começa a reinar, a nação estava um caos. Um caos. Tinha templos, ídolos. Eles queimavam incenso a tantos ídolos na nação, em Judá. Em Judá. Ele começa a reinar, a mãe dele era uma sacerdotisa que levava as pessoas a cultuar espíritos malignos. Você pode imaginar isso? Agora ele foi coroado como rei. E ele se levanta e destrói tudo isso, acaba com tudo isso que Israel, ou que o povo de Judá estava acreditando. Olha 2 Crônicas 16:12. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele não confiou no Senhor. Quem era esse rei Asa, então? Era esse homem tremendo, grandioso, que destruiu os altares dos deuses estranhos. Vamos ler antes, esse é o final da vida dele. Vamos ler o comecinho aqui. 2 Crônicas 14, de 8 a 13. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens armados de Judá, que traziam grandes escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, da tribo de Benjamim, da tribo de Judá, quase 600.000 soldados, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes, quase 600.000 guerreiros. Zerá, o etíope, que era do exército da Etiópia, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens. Eles tinham quase 600, agora vem 1 milhão de homens. E 300 carros de guerra e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa fez o quê? Ele tinha aqui 600.000 homens, lá 1 milhão contra ele. O que ele fez? Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer uma batalha entre o poderoso e o fraco. Olha a oração desse homem, que coisa linda, amados. Olha a confiança dele em Deus. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor Deus derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos sem restar nenhum sequer. Eles mataram 1 milhão de soldados, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e eles levaram dali muitos despojos, muitos despojos. Você sabe que naqueles dias, quando o exército vinha guerrear contra outro, a comida, ela vinha andando, não é? Eles tinham que trazer gado, tinham que trazer ovelhas, tinham que trazer camelos, tinham que trazer jumentos, carroças, tudo, tendas, roupa. Agora todos eles morreram. Então imagina, 1 milhão de soldados. O que eles tinham ali de lanças, de espada, de arma, eles pegaram tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque Deus havia dado a eles um grande livramento. Esse era o grande rei Asa, o rei de Judá. O rei que confiava em Deus e buscava Deus de todo o coração. Ele foi ao longo dos seus anos reinando, adquirindo experiências e mais experiências, sucesso e mais sucesso e mais sucesso, e vitória e mais vitória. Ele foi crescendo, crescendo, então ele começou a acreditar, pelas suas experiências de sucesso,
que ele não precisava tanto assim de Deus. Ele trocou o confiar, o crer em Deus, por acreditar nas suas experiências de sucesso. Olha o perigo de acreditar. Depois de 39 anos de reinado, de sucesso absoluto, o rei Asa ficou doente dos pés. O rei Asa já não cria mais a ponto de confiar em Deus, mas ele passou a acreditar somente nos médicos. Mais uma vez, 2 Crônicas 16:12, no 39º ano do seu reinado, ele reinou 40 anos. Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave, porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, ele não confiou ao Senhor, ele não recorreu a Deus, mas confiou somente nos médicos. Somente nos médicos. A palavra, ele não recorreu ao Senhor na língua hebraica é procurar com cuidado. Darash. Darash é procurar com afinco. Buscar por meio de oração, de adoração. O rei Asa não considerou procurar cuidadosamente por Deus, para que Deus o ajudasse a vencer aquela doença. Mas ele confiou somente em seus médicos. Ele acreditou somente nos médicos para ajudá-lo. E com isso ele desprezou o Senhor Deus. O que o texto diz é que o rei Asa nem sequer pensou que deveria buscar a Deus para essa situação. Ele desprezou Deus. Amados, muitas vezes nós queremos obter algo, alcançar algo, mas a nossa dificuldade em receber o que estamos buscando pode estar no fato de não deixarmos, de não abrirmos mão daquilo que nós acreditamos. Se eu deixar de acreditar em algumas coisas, eu vou receber de Deus outras coisas. Mas eu não quero abrir mão de acreditar, aí eu não consigo receber. Porque crer e acreditar não andam no mesmo coração. Ou eu acredito, ou eu creio. Muitas vezes basta abrirmos mão de algumas coisas que no passado nos convenceu, mas não tem base na palavra de Deus. É isso que eu estou querendo dizer. Que existe perigo em acreditarmos em coisas que não estão na Bíblia Sagrada e nos apegarmos às nossas experiências e jogarmos fora a palavra de Deus quando alguém apresenta a palavra de Deus. Está escrito aí, mas não é bem assim, né, pastor? Porque aí a pessoa vai na experiência. E a experiência é mais importante do que a palavra. Queridos, antes de querer ter algo, devemos deixar de acreditar em muitas coisas que temos acreditado e que têm ocupado o lugar de Deus e de sua palavra em nossas vidas. A nossa vitória chega mais rápido quando eu desisto de acreditar em algumas coisas e passo a crer no que a palavra de Deus diz. Exemplos do que acreditamos e que é contrário à palavra de Deus. Nós acreditamos que na nossa cidade é muito difícil evangelizar. Nós acreditamos que o Brasil não tem jeito. Nós acreditamos que essa doença não tem cura. Nós acreditamos que não somos capazes. Nós acreditamos que nós não vamos vencer. Nós acreditamos que o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Nós acreditamos que não temos a solução para o meu casamento, para a minha empresa, para tal pessoa, para tal situação. E nós acreditamos num monte de coisas que isso tudo é contrário à palavra de Deus. Amados, aquilo que acreditamos molda os nossos hábitos, e os nossos hábitos moldam o nosso comportamento. Existem cristãos que em toda frase que ele fala, por exemplo, existe uma mentirinha. Porque ele acredita que a mentira ajuda ele. Ele acredita nisso. Pastor, se eu não mentir um pouquinho, eu não vendo. Pastor, se eu não mentir um pouquinho, eu não consigo romper nos meus negócios. Eles acreditam nisso. Mas o que a Bíblia diz? Colossenses 3:9. Mintam só 10% uns aos outros. Está escrito? Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Não mintam. Esse texto é verdade? Sim ou não? Não, de novo. Esse texto é verdade, sim ou não? Sim. Pronto, nós temos fé nele. Agora nós precisamos crer.
Crer é praticar o texto. Crer é praticar o texto. Se eu tenho fé nesse texto, ou seja, se eu atribuo verdade a esse texto, eu preciso mudar o meu hábito e parar de mentir. Eu preciso crer e agir dizendo somente a verdade. E por que nós continuamos a mentir? Porque temos experiência de lucrar com algumas mentirinhas. Já que eu consegui algo mentindo, consegui outro algo mentindo, então eu começo a acreditar que mentindo um pouquinho me faz bem. Mas a verdade da palavra de Deus diz: não mintam. Hello? Estão comigo? O que eu estou dizendo é que muitos acreditam que sem a mentira não vão obter sucesso. Então eles não creem na palavra de Deus que diz: não mintam. Segundo ponto, um exemplo de mudança. A Bíblia Sagrada fala de um grande homem que nasceu em uma família nobre e que foi aluno das melhores escolas da sua época. Ele certamente tinha muitas crenças, ele acreditava em muitas coisas. Se você está fazendo as mesmas coisas por muitos anos e ainda não chegou onde queria, é certo que você tem que mudar. Imagina, você está dirigindo por uma estrada durante 20 anos e não chegou onde você quer, você está na estrada errada. Consegue entender isso? É necessário mudar. Mas eu vou ler o que esse homem escreveu sobre aquilo que por anos ele acreditava e o que ele fez com essas crenças. Filipenses 3, 4 e 5. É verdade que eu também podia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Amados, que grande lista de virtudes tinha esse homem, o apóstolo Paulo. Ele diz que quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Alguém que é irrepreensível necessita mudar? Sim. Por quê? Ele era repreensível em cima daquilo que ele acreditava, e não em cima daquilo que ele cria. Ao invés do apóstolo Paulo acreditar nessa lista de virtudes humanas, ele decidiu desprezar tudo aquilo que ele acreditava para poder crer na palavra de Deus. Filipenses 7, 8, ele continua dizendo: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Todas aquelas virtudes que ele citou lá, ele diz: agora eu considerei como lixo. O apóstolo Paulo diz que perdeu tudo aquilo que ele acreditava. A palavra lixo aqui no grego é a palavra escubalon. Escubalon, qualquer resto, como excremento de animais, esterco, lixo, sujeira, aquilo que é detestável. Ele considerou estas virtudes que ele acreditava como esterco, como lixo. Nós devemos considerar muito menos em grau e em valor e em importância aquilo que acreditamos e que se opõe à palavra de Deus. A justiça da lei se opõe à justiça da fé. A justiça das obras se opõe à justiça da graça. As minhas obras para obter méritos se opõem às obras de Cristo Jesus. Irmãos, se eu faço uma corrente de 7 quartas-feiras para ser abençoado, eu estou dizendo que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. Eu disse que é uma sintonia fina, ok? O evangelho é assim mais preciso, para a gente corrigir aquelas coisinhas, né, que a gente vai levando assim meio de qualquer jeito, mas chega uma hora a gente tem que crescer, tem que aperfeiçoar.
Devemos considerar quão importante é deixar as crenças que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Ao contrário do apóstolo Paulo, nós encontramos na Bíblia uma pessoa que quis continuar acreditando e não abriu mão do que acreditava. Paulo, mega virtude, muitas coisas grandes. Ele diz, olha, eu acreditava nisso, não acredito mais. Para mim é lixo. Escubalon, no grego significa, é como se fosse esterco, estrume, não vale nada isso para mim. Mas tem uma pessoa que nós conhecemos ele na Bíblia como sendo o jovem rico. Vamos ler no Evangelho de Lucas 18, a partir do 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Jesus estava dizendo, eu estou aqui porque Ele me enviou. Então Ele é bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, Senhor, tudo isso, pode imaginar ele assim, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, aleluia, oh glória. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha o versículo seguinte. Mas ouvindo ele estas palavras, ele não atribuiu verdade, fé e nem creu. Ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amados, o que nós estamos dispostos a deixar é a abertura para Deus vir e nos prosperar e nos honrar. A capacidade de Deus está na palavra dEle. O que Deus tem para nós está na palavra dEle. Somente vamos experimentar as grandezas de Deus quando deixarmos as nossas crenças e passarmos a crer na palavra dEle. O jovem rico se aproxima do Criador do universo e lhe pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É como se ele dissesse, eu já tenho tudo aqui na terra, mas me falta o que é eterno. Eu quero também o que é eterno. E Jesus então lhe pergunta, você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não roube, honra teu pai e tua mãe. A resposta do jovem é maravilhosa. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus Cristo lhe diz, uma coisa ainda te falta, uma coisinha te falta. Ou seja, guardar os mandamentos não lhe dá direito a obter a vida eterna. Ei, você que está me ouvindo, guardar os mandamentos não te salva. Foi Jesus quem disse. Ele disse, eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus poderia ter dito, ok, está salvo. Foi isso que Jesus disse? Não, ainda te falta uma coisa. Uma coisa te falta. Eu chamo esse momento entre Jesus, o Criador do universo, e aquele jovem, eu chamo esse momento de tão perto e tão longe. Você pode imaginar você vivendo a sua vida? Você vai vivendo a sua vida, em alguns momentos você chegou tão perto, mas por acreditar nas suas experiências, você ficou tão longe. O jovem rico, quando Jesus disse, somente uma coisa te falta, ele deve ter pensado, estou tão perto assim? Ele deve ter ficado admirado de si mesmo. Uau, eu estou quase lá. Vida eterna. Quando Jesus diz, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos necessitados. Quando Jesus disse isso, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Queridos, essa história significa assim, solta tudo o que você acredita, para você ter tudo o que Deus tem para você. Solta o temporal, para que você possa obter o eterno. Solta o que não é, para que você possa obter aquilo que é. Solta o que você acredita, para obter aquilo que você crê.
Solte a religião e abrace a fé. Soltar para obter. Deixe o que você acredita e receba o que a palavra de Deus lhe promete. Por isso que o meu tema hoje é o perigo de acreditar. Amados, Jesus Cristo não queria que ele vendesse tudo. Não queria. Jesus Cristo estava mostrando para aquele jovem que para ele, o terrenal valia mais do que o espiritual, que o temporal valia mais do que o eterno, que o que não é valia mais do que o que é. A palavra do Senhor Jesus valia menos do que as suas posses. Ele acreditava mais nas suas posses do que na verdade do que Jesus estava lhe dizendo. Em Marcos 8,36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta você colocar 100 milhões de dólares na sua conta, 1 bilhão de dólares na sua conta, 15 bilhões de dólares na sua conta e ir para o inferno? E viver a eternidade longe de Deus? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Agora eu quero concluir contando uma historinha muito interessante. É verdade essa história. Alguns pesquisadores, cientistas, estavam numa região da Ásia, pesquisando sobre a vida animal. E eles perceberam, por binóculos, por câmeras, uma espécie de macacos muito pequenininhos. Eles não conheciam aquela espécie, ficaram interessados e tentaram se aproximar de vários meios, mas não conseguiam, porque aqueles macaquinhos eram muito ariscos. Tentaram um jeito, não deu, tentaram o outro, não deu. Mas eles perceberam que aqueles macaquinhos tinham duas características. Eles eram extremamente ariscos, arredios, e também curiosos, muito curiosos. Aí então, um cientista teve a seguinte ideia: se nós pegarmos uma porunga, conhece porunga? Cabaça, porunga, potuto, conforme a região do Brasil tem um nome diferente. A gente pegar uma cabaça, uma porunga, vamos dimensionar que a mãozinha, a patinha desse macaquinho é desse tamanho aqui. Vamos fazer um buraquinho, vamos colocar umas pedrinhas lá dentro. Esse macaquinho vai chegar curioso que ele é e vai chacoalhar para fazer o barulho. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a mãozinha lá dentro. Para colocar a mãozinha, ele vai ter que forçar a mãozinha. Pegando as pedrinhas, ele vai fechar a mão. Ao fechar a mão, ele não vai conseguir tirar. E foi o que fizeram. Colocaram pedrinhas, os macaquinhos começaram a se aproximar, chacoalharam, ouviram o barulhinho, colocaram a patinha lá dentro, pegaram as pedrinhas, a hora que foram tirar a mãozinha não conseguiam. Aí os cientistas chegaram lá e pegaram os macaquinhos para análise, para estudo. Os macaquinhos foram presos por uma única razão: porque eles não abriram mão. Só por isso. Os macaquinhos eram capturados por essa única razão: eles não abriram a mão. Tem um chinês chamado Liang Feng-Shui. Ele define sorte da seguinte forma: sorte é saber abrir mão de tudo aquilo que não soma para o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. Deixa eu repetir. Sorte é saber abrir mão de tudo aquilo que não soma para o cumprimento da vontade de Deus na minha vida. O apóstolo Paulo abriu mão da religião para alcançar a revelação de Cristo Jesus. Abraão abriu mão do seu filho Isaque para conhecer o Jeová Jiré. Moisés abriu mão do Egito para dar aos hebreus a terra de Canaã. Davi abriu mão da armadura de Saul para vencer Golias com a dependência da armadura de Deus. Gideão abriu mão de 22 mil soldados para aprender a confiar que com um pouco ele te dá a vitória. Pedro abriu mão de ser pescador de peixes para ser pescador de homens para Cristo Jesus. Do que você precisa abrir mão?
O que é que você acredita que você tem que dizer assim, Senhor, eu vou abrir mão disso? Isso está me prendendo. Isso está me arrastando, Senhor. Eu não quero viver mais um ano, Senhor, acreditando nessas coisas, ou seja, andando nessa mesma estrada e não chegando a lugar algum, Deus. Deus, como é que eu posso viver um ano inteiro sem falar do seu amor por uma única pessoa, Pai? Esse ano está findando, Senhor, e eu não evangelizei ninguém. Meu Deus, Jeová está falando. Existe um grande poder em soltar. Existe um grande poder em soltar aquilo que nós acreditamos, para obtermos o que cremos da palavra de Deus. O que acreditamos e o que cremos não pode conviver no mesmo coração. O que acreditamos nos aprisiona, mas o que cremos nos liberta. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres. O perigo de acreditar. Vocês vão levar alguma coisa para casa hoje? Vão? Vão? Aleluia. Assentado como você está, por gentileza, feche os seus olhos. Se for possível, coloque a sua mão assim no seu peito, sobre o seu coração, e repita essa oração comigo, por gentileza. Diga assim, Deus, eu abro mão de mim mesmo e recebo o governo do Senhor Jesus Cristo em minha vida. Diga assim, Deus, eu abro mão de tudo aquilo que está ocupando o lugar do Espírito Santo em minha vida. Diga assim, Pai Celestial, eu abro mão de tudo que eu acredito e que é contrário à Tua palavra. Deus, eu abro meu coração, eu recebo o perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas transgressões. Pai Celestial, obrigado pela salvação que eu tenho em Jesus Cristo. Pai Celestial, eu te agradeço pelo sangue de Cristo Jesus, que me redimiu, que me purificou, espírito, alma e corpo, e eu me declaro perdoado, e eu me declaro salvo, livre dos poderes das trevas, em nome de Jesus. Por isso eu digo, Satanás, o meu corpo não te pertence, os meus bens não te pertencem, a minha família não te pertence. Pegue tudo aquilo que são seus e vá embora agora da minha vida, em nome de Jesus. Pegue tudo que é seu e sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.